Bom, pessoal, nessa videoaula o nosso objetivo então é mostrar como é que funciona o CSS, né? O CSS então ele é o Cascading Style Sheets, ou folha de estilo em cascata, né? A finalidade dele então é a estilização do HTML que estrutura, né? Então o HTML é a linguagem de marcação de hipertexto que permite fazer toda a estruturação da página. E a estilização então é aplicado usando o CSS. Nós criamos então classes CSS. Nessas classes, então essas classes CSS, elas têm essa estrutura, né? Aqui dentro, então, dentro da classe CSS, eu vou trabalhar com uma propriedade, né? Ou um atributo do HTML e dois pontos, o valor, né? Que eu quero para essa propriedade. Então, uma vez criadas as classes, eu preciso dos seletores. Os seletores é o que? É os recursos que vai me permitir associar o HTML ao CSS. Então eu posso usar classes CSS com o mesmo nome de uma tag HTML e automaticamente então já existe o vínculo entre o CSS e o HTML. Nós podemos utilizar o atributo classe ou o atributo ID de elementos HTML para também fazer esse vínculo, né? Vamos pegar aqui alguns exemplos aqui do W3 School, né? Por exemplo, aqui no W3 Schools nós temos aqui o CSS, né? Todas as nós podemos estar mexendo com propriedade de cores, propriedade de background, bordas. Não queria mostrar isso aqui agora por enquanto não. Então, ó, cores, margens, padding, altura, largura, box model, texto, fonte, icons, uma série de atributos, né, que eu posso estar mudando. Olha, são muita coisa, é bastante coisa, né? E aí, então, olha só os seletores como é que funcionam. Aqui eu tenho exemplo de uma classe CSS. Então, nessa classe CSS, eu chamei essa classe de P, né? Então, veja, essa classe P, ela tem o nome de uma tag HTML e ela vai mudar a propriedade test-aligned, ou seja, vai colocar o texto centralizado nesse parágrafo. E a cor, né, desse parágrafo, então, vai ser vermelha, né? Então, aqui o que acontece? Se eu vir aqui, né, nesse código, olha o que aconteceu aqui. Dentro do head, eu criei um style, uma tag style, e dentro da tag style, então, eu vou começar a colocar minhas classes CSS. Nesse caso aqui, a classe P, né? Então, veja que todos os parágrafos, né, todos os parágrafos, eles estão na cor vermelha, né, porque eu estou dizendo que o color aqui é a cor do parágrafo. O text align é center. Poderia mudar essa propriedade aqui, ó, por exemplo, colocando aqui um left, né? Então, se a gente rodar isso aí, olha o que aconteceu. Mudei o alinhamento do texto. Eu poderia mudar aqui, ó, o font size, que seria o tamanho dessa fonte, e colocar para ser 34px, por exemplo. Se eu rodar, olha o que aconteceu. Mudei completamente o tamanho dessa fonte, né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, o fonte fonte weight, né? E aqui eu poderia estar colocando bold, né? Vamos ver se eu coloquei o nome certo. Olha aqui. Então, olha só, ficou em negrito. Enfim, eu consigo mudar todas as características de um HTML através, né? Através dessas propriedades que são definidas aqui na classe, né? Eu poderia colocar uma cor de fundo para esse parágrafo, ó, background, traço color, e colocar uma cor de fundo, por exemplo, lá um green, por exemplo. Olha o que vai acontecer. Opa, background color, ele não aceitou. Por que ele não aceitou? Ele não aceitou a cor de fundo. Back, tá errado aqui o nome, né? Background. E olha só, a cor de fundo do parágrafo, né? Então, consigo mudando tudo isso aí. Vamos fazer, aí imagine aqui que eu tenha um parágrafo, ó, por exemplo, esse parágrafo aqui, ó, ele tem o atributo ID. E aqui nós colocamos para 1.
Então o que a gente pode estar fazendo? Posso vir aqui e usar o jogo da velha para 1. Esse é o nome da minha classe CSS, né? E como é que eu vou vincular, então, esse CSS, essa classe CSS, que tem o, o jogo da velha antes. Então, essa classe CSS, ela pode ser usada somente através do atributo ID dos elementos HTML. Então, eu vou só mudar aqui a cor. Vamos colocar o color disso aqui como sendo yellow, amarelo. E vamos mudar aqui o background também. Background dele, background color, vai ser do tipo silver, por exemplo, né? Então, olha o que vai acontecer. Aqui nesse segundo parágrafo, eu criei uma propriedade ID e aqui nessa propriedade ID eu chamei o para 1, que é o nome da minha classe CSS que é precedida, né, pelo jogo da velha. Então, se eu rodar aqui, o que vai acontecer? O segundo parágrafo, ele está formatado de forma diferente, porque ó, de início ele era um parágrafo. Então, ele pegou essa configuração que foi definida para o parágrafo. Mas depois foi colocado um ID e o ID foi definido um outro elemento CSS. Então, veja, aqui no primeiro e no terceiro parágrafo, eu vinculei a classe CSS ao HTML através da própria tag HTML. Criei uma classe CSS com o nome P, é o mesmo nome do elemento HTML. Então, todos os parágrafos que eu tiver aqui nessa página vão ser estilizados, né, de acordo com o que foi definido aqui dentro dessa classe. Já esse outro parágrafo, o segundo parágrafo, aqui eu coloquei um ID e coloquei aqui no ID o nome que eu criei para uma classe CSS precedida do joguinho da velha. Nesse terceiro parágrafo aqui, ó, eu vou colocar um class, o atributo class, e eu vou chamar aqui esse atributo class de para 3, que seria parágrafo 3. E esse aqui eu vou mudar, né, para parágrafo 2, e aqui eu vou deixar como parágrafo 2. E olha só, como é que eu crio então uma classe CSS para associar um elemento HTML através do class? Bom, para associar através do ID é o jogo da velha, através da classe é um ponto. Então eu vou chamar aqui de para 3. E agora vamos mudar essa estilização aqui, ó. Nós vamos mudar aqui então o color, que é a cor, né, para uma cor blue, né, cor azul. E olha só, então o que ele fez? Os outros estilos, como cor do plano de fundo, cor do plano de fundo, tamanho da fonte, alinhamento do texto, ele pegou aqui do P. Mas aqui o para 1 sobrescreveu a cor, então ele pegou a cor somente dessa classe CSS aqui, né? Então eu posso vir aqui, eu poderia estar mudando aqui então, por exemplo, o text align e colocar isso aqui como right, né? E aí nós vamos ver que o texto aqui ele já vai seguir uma outra direção, né? Já foi para uma outra direção, né? Então essas são as três formas que eu queria mostrar para vocês de vincular o CSS ao HTML. Ou eu crio uma classe CSS com o mesmo nome da tag a qual eu quero vincular, né? Ou eu uso o jogo da velha e o nome depois do jogo da velha eu associo ao ID do elemento HTML, como eu fiz aqui, o atributo ID. Ou eu utilizo o ponto e daí o nome, né, da classe depois do ponto. E então no elemento CSS, no elemento HTML vinculo então essa classe, né, através do atributo class. Então são as três formas básicas de estar trabalhando com CSS, né? Vamos pegar um exemplo aqui, ó, nesse projeto que a gente tem aqui, ó, nosso index, né? Então no nosso index aqui a gente vai fazer isso. Vamos criar um pouquinho, vamos brincar com algumas classes do CSS, né? Então olha só, aqui dentro nós vamos colocar tudo aqui dentro do nosso head. Isso é uma das maneiras de fazer, né? Então aqui dentro nós vamos colocar style, vamos criar incorporado, né? Aqui style.
E vamos fechar aqui a tag Style. Né? Lembra que eu falei que a gente tinha várias tags dentro do head, assim como nós temos várias tags dentro do body. Né? Então aqui nós vamos criar as nossas classes CSS. E a primeira coisa que a gente vai fazer é, nós temos aqui esses parágrafos. Né? Então esses parágrafos, como é que a gente vai fazer com eles? Nós vamos colocar só a tag P. Né? Então os dois parágrafos que eu tenho aqui, ó, deixa eu fechar esses carinhas aqui. Ó, esses dois parágrafos, eles vão ter a mesma formatação, né? Porque eu estou usando a tag P, eu não preciso mudar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser um text aligned, vamos colocar justify. Nós queremos justificado o nosso texto, né? Então, vamos salvar isso aqui, vamos botar para rodar essa nossa aplicação. E olha só, então se a gente olhar, os nossos parágrafos agora estão todos justificados, né? Todos os nossos parágrafos estão justificados. Nós vamos fazer o seguinte, nós queremos que esses nossos parágrafos, eles tenham uma leve diferença, né, na cor de fundo, né? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui no background color, e nós vamos colocar aqui uma cor. Vamos colocar esse azul aqui. Não sei se ele vai dar muita diferença. Vamos colocar esse beige aqui só para fazer um teste, né? E olha só, então o que a gente vai fazer agora? Vamos atualizar. E olha só, então os nossos parágrafos, eles têm uma cor um pouquinho diferenciada da cor de fundo, né? Do fundo da nossa página. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos melhorar o espaçamento. Ó, tá vendo que não tem espaço nenhum, né? Entre assim que começa o plano de fundo, né? O plano de fundo já está o texto. Então nós vamos fazer uma alteração aqui, ó. O padding. O que é o padding? Nós vamos colocar aqui de 2 pixels. Veja que o padding ele poderia ter só o padding bottom, left e right, ou tudo padding ele vai pegar os 4 lados. Nós vamos colocar aqui ó, de 5 pixels. O que é esse padding? É o espaço que vai estar entre o início aqui da borda e o texto que eles vão estar mostrando. Então, olha só, veja que com 5 pixels agora o nosso texto ele demorou, né? Se eu colocar aqui, ó, vamos ver, fazer um exagero aqui, ó, para vocês terem a ideia do padding. Eu vou dar um 50. Olha o que vai acontecer aqui. Beleza? Então é quantos pixels desde a borda aonde vai começar realmente texto, né? Então nós não vamos deixar esse exagero. Talvez aí vamos deixar 10 pixels aqui. 10 pixels eu acho que já vai ficar uma coisa legal. Vamos ver como é que vai ficar com 10 pixels. Ficou bonzinho, ficou razoável. Bom, agora o que a gente vai fazer com relação ao parágrafo? Vamos deixar um pouquinho maior esse fonte, né? Esse fonte, vamos mudar o tipo de fonte. Nós temos aqui, por exemplo, então, o fonte, né? O font size, font family, font style, um monte de coisa. Vamos colocar um font family e vamos pegar aqui, ó, talvez um Times New Roman. Não sei se eu vou conseguir pegar aqui. Vamos pegar talvez um Verdana. Vamos pegar os tipos de fonte que tem aí no nosso sistema. Vamos ver como é que está aqui um Verdana. Ó, ficou bem diferente, né? Ficou bem diferente. Vamos mudar o tamanho, né? O tamanho dessa fonte. Eu acho que tá bom. Vamos colocar aqui talvez um font size 10, né? 10 pixels. E vamos ver então como é que ele vai se comportar. Ficou muito pequeno, né? Talvez tenha que ser um 18, né? Acho que com 18 já vai ficar bom.
Ó, já ficou bem melhor com 18, né? Vamos deixar um 14 para ver aqui. 14. Ó, já ficou bem melhor. Agora, olha só, nós temos esses cabeçalhos aqui, ó, né? Esses cabeçalhos aqui, nós podemos também colocar um outro estilo para ele. Como é que a gente poderia pegar aqui? Ó? Nós podemos criar aqui, por exemplo, ó, só um H3, né? Que é o tag HTML. Então, vamos colocar aqui um H3. Né? O H3, então, nós poderíamos colocar aqui, talvez um padding. Vamos ver como é que está aqui. Talvez um padding com alguma coisa, que está muito coladinho aqui na margem, né? Então vamos colocar aqui somente um padding left, né? Que seria só aquela margem, talvez de 15 pixels. E vamos ver como é que ele vai ficar aqui. Show de bola. Ficou até demais, né? Talvez uns 10 pixels só. Vamos deixar só uns 10 pixels. E olha só, nós podemos criar aqui também, ó, como o body ele é uma tag HTML, nós podemos colocar o body, criar uma tag HTML para o body e dizer que ó, o body vai ter um background color. Vamos colocar aqui um background color de que cor aqui que a gente pode colocar? Que cor ficaria bonito aqui? Talvez esse aquamarine ou esse active aqui. Vamos ver. E um box e um padding, né? Ou seja, o padding dele poderia ser de 20 pixels, ou seja, tudo vai começar a 20 pixels da margem. E vamos atualizar aqui e vamos ver o que aconteceu. Ó, show de bola. Então deslocamos todos, né? 20 pixels aqui, né? Muito bem, então formatamos os dois parágrafos. Agora o que a gente vai fazer? Vamos formatar essa imagem aqui, né? Vamos formatar essa imagem, vamos dar um destino para essa imagem aqui no centro. Queremos deixar essa imagem aqui no centro, né? Então veja, o que acontece aqui, ó? Nós temos várias divs, né? Então nós temos aqui várias divs, uma div para o parágrafo, uma div para a imagem, né? Ah não, a imagem está dentro da mesma div, né? Então a imagem está dentro da div. Nós temos a tabela, né? Temos uma série de elementos HTML aqui, né? Então nós podemos fazer o seguinte, ó, pegar essa imagem, vir aqui e criar uma tag de imagem com o mesmo nome do HTML, né? Imagem. E dizer o seguinte, que o width dela, vai ser de 100 pixels. E que a altura dela também vai ser de 100 pixels. E nós queremos que o margin left dela, ou seja, a distância dela aqui da margem para o centro vai ser alto, né? Então eu vou pegar a largura dela, o que ela tem à direita e o que sobrar fica à esquerda. E o margin right eu também vou colocar alto, né? E olha o que acontece. Vamos ver se não está faltando ainda algum atributo aqui para essa imagem ficar centralizada. Então, olha só, a imagem ficou pequenininha, só que eu quero que ela se desloque para cá. Então, eu preciso colocar aqui o position relative. Né? Vou colocar o posicionamento relativo. Aí o weight e o height ele vai ter efeito, né? Vamos ver. Opa, não funcionou. Então nós temos aqui alguma coisa que eu coloquei errada aqui, ó. Width, height, tá certo. Ah, tá. Eu tenho que colocar o display dela, né? O display vai ser de block. Vamos ver aqui. Pronto. Agora sim. Então agora o display block, position relative, coloquei a imagem centralizada.
né? Então aqui é só para mostrar para vocês que tem N formas da gente trabalhar com isso, né? Então agora aqui, olha só, eu ainda tenho então aqui as minhas listas, né? Então eu posso fazer o seguinte, ó, eu tenho uma LI, que é as minhas listas, né? Aqui veja que por enquanto eu nem estou usando classe, só estou usando. Eu posso colocar aqui no LI, todos os LIs eles vão ter a cor color red, né? Então eu apliquei a color red a todas as LIs. E olha o que vai acontecer com isso. Todos os elementos LIs estão com a cor vermelha. Mas eu só quero que tenha a cor vermelha as LIs que são das listas não numeradas, que seria o Catra, o Granito e a Costela. Então eu posso vir aqui e dizer o seguinte, que eu quero todas as OL seguidas de uma LI. E aí então eu vou mudar a característica dessa, olha só. Então somente as OLs seguidas, as LIs que são precedidas por uma OL estão pintadas em vermelho. Eu poderia fazer outra classe assim, né? Todas as LIs seguidas por uma UL, então o color dela será blue. Então mudei a característica. Poderia estar mudando, né? Todas as características dela, né? Mas aqui só estou fazendo uma para vocês terem uma ideia, ó. Show de bola, né? Funcionou, né? Imagine que aqui dentro de uva, eu poderia dentro de uva, né? Esse meu LI, uva, eu poderia ter aqui uma sublista, né? Aqui dentro de uva, eu poderia ter uma OL, né? Uma OL. Veja, eu estou tendo uma lista num item, né? E aqui, ó, barra OL. Barra OL. E aí aqui dentro, ó, eu poderia ter outra LI, né? Então veja, ó, eu tenho uma lista, uma sublista, na verdade, né? Então eu poderia ter aqui, ó, uma LI, que seria a branca, né? Uva branca. Vamos fechar ali. Ou poderia ter uma outra LI, né? Que seria então a rosada, né? Rosada. Então isso aqui é perfeitamente possível. Daí olha o que vai acontecer aqui ao renderizar essa minha aplicação. Olha só. No item 2, né? No item 2 eu tenho a branca e a rosada, né? Então veja que todo LI dentro de uma OL ele está em vermelho. Mas olha aqui, se eu fizer essa classe aqui, ó, eu tenho uma OLI, uma OL, tenho uma LI, tenho uma OL e tenho então a OL aqui dentro dessa coisa que a cor dela vai ser green. Talvez eu tenha que colocar o LI ali ainda. Opa. Então vamos ver o que aconteceu aqui. Não funcionou, então vamos colocar ainda aqui, né? Eu teria que colocar dentro da OL tem uma LI, dentro da LI tem uma OL, e a LI que está dentro dessa sequência, então ela tem que ficar em verde. E agora, olha só, né? Então a gente consegue ir navegando, né? E escolhendo então essas estruturas, né? Então aqui a gente vai vendo como está estruturado aqui dentro do HTML, né? E nós conseguimos então estar navegando, né? Existe então, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui agora para nós renderizarmos a tag A, né?
A tag A é as tags que nós temos aqui, ó. Vamos colocar aqui A, que são então todos esses links que nós temos aqui em cima, né? Vamos pegar os links aqui, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, nós vamos colocar, para cada um desses links, nós vamos colocar aqui um widget. Talvez o widget não seja muito interessante. Nós vamos colocar aqui eles todos display. Se a gente colocar eles em bloco, eles provavelmente vão ficar um embaixo do outro. Vamos saber o que vai acontecer aqui. Display block. Olha o que aconteceu, ficou um embaixo do outro. Mas nós queremos deixar eles em linha mesmo, né? Então nós vamos deixar eles em line. Eles vão ficar em line, que é como a gente tinha antes, né? E o que a gente vai fazer aqui, ó? Nós vamos pegar o background de cada um desses caras aqui, o background color, e nós vamos pintar de uma cor diferenciada, silver, por exemplo, né? Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. O text color, né? O text color aqui, opa, deu uma travada aqui. O text color, nós vamos colocar aqui de uma cor, o color, na verdade, né? O color, que é a cor do texto, nós vamos colocar de uma cor red, que é uma cor para contrastar com esse silver. Ctrl S e vamos vir aqui. Show de bola. Olha só, ele já tem uma cor de fundo. Ah, não vai ficar legal isso aqui não. Vamos colocar aqui agora então uma outra cor. Vamos colocar uma cor mais escura, talvez uma cor de areia aqui, eu acho que é sand. Sand brown, vai ficar melhorzinho. E vamos colocar agora aqui um padding grande em todas as coisas, de 5 pixels. Né? E aí agora, olha só, o que a gente tem aqui? Nós temos, olha como ficou já, como está ficando. Vamos colocar um blue, eu acho que um blue fica melhor aqui, né? Vamos colocar um blue ao invés de red. Um blue, perfeito. Então olha só, temos essa cor aqui, né? Muito bem. Agora, pessoal, nós temos o que é chamado de pseudoclasses. O A, dois pontos, over. Essa pseudoclasse é o que ele vai fazer o seguinte, ele vai mudar o quando eu colocar o mouse em cima, ele vai mudar o background color para uma outra cor, que poderia ser vamos colocar uma cor qualquer aqui, só para a gente realmente deixar bem destacado. O aqua, por exemplo. Né? Então, olha o que essa pseudoclasse faz. Essa pseudoclasse ela é chamada quando você passa com o mouse sobre ele. Estou chamando. Quando eu boto o mouse em cima, ele... Pronto. Poxa, mas fica feio, então, esse sublinhado do link. Nós podemos fazer isso aqui, vindo aqui no nosso A e deixar o text decoration none. Né? E nós vamos colocar aqui o effects, acho que eu quero ver aqui, text, não é esse aqui, não, por enquanto vamos deixar só esse aqui, depois nós vamos ver os efeitos ali, né? Então, e olha só o que a gente tem aqui agora, ó, nós não temos, ó, aparece um botão agora, né? Parece um botão. Vamos dar só uma olhada aqui no CSS, eu tenho uma tag CSS, eu acho que está aqui. Eu quero ver qual é. Acho que é borders. Nós vamos transformar essa ideia do botão, o radius. Já vamos chegar lá no cara. Não é esse aqui. Table, position. Borders. Vamos ver se vamos deixar os borders aqui. O border é a borda que a gente quer nele, né? Esse border style. Isso aqui é se a gente quer pontilhado, como a gente quer que fique, né? A borda, né?
Mas o que eu quero é um efeito com os cantos arredondados. Borders está aqui, margins está aqui. Onde é que está isso aqui? Text. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu procuro mais rápido assim, né? Vamos lá. Radius CSS. Isso aí. Border. Radius. É isso aqui o que eu quero. Border. Onde é que tá aqui? É isso aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui agora. Então, ó. Border. Border. Não, não é isso aqui que eu quero. Já vamos descobrir isso aqui. Arredondar cantos CSS. É isso aqui mesmo. Eu tava quase lá. Oh, meu Deus. Border radius. Isso aí. É essa a propriedade. Border. Border. Traço. Radius. Radius. 2 pontos. 3 pixels. Vamos ver aqui. Vamos ver se deu certo. Outra vez 3 pixels quase não dei efeito nenhum, né? Vamos ver aqui. Deu para notar muito pouco. Ó, ficou arredondado já, né? Vamos botar aqui uns 10 pixels. O que ele vai fazer? Ele vai arredondar os cantos, né? Olha só como é que ficou. Então, nós já temos aqui um efeito de botão, né? Já temos um efeito de botão. Então, o CSS, pessoal, é dessa forma que a gente utiliza ele. É muito prático de utilizar, né? Uma infinidade de recursos, né? Eu quero colocar uma borda nesse parágrafo aqui. Tranquilo, eu posso vir aqui no parágrafo, ó. Posso vir aqui no parágrafo, na nossa tag do parágrafo, né? E eu posso vir aqui e colocar a borda que eu quiser. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui na imagem, que é a mesma coisa nos outros, né? Aqui vamos colocar um border. Border. Tá louco. Primeiro parâmetro é a cor que eu quero a cor red. O segundo parâmetro é o tipo, eu quero solid ou dotted, alguma coisa assim, né? Solid, e aqui é quantos pixels? Vamos botar 3 pixels, né? E vamos colocar nessa imagem aqui também um padding de 10 pixels. Ele vai ficar com um padding bem grande, né? Então, o padding é o espaço interno, border. Border é a borda e o margin é a distância externa dos outros elementos, né? Então, o margin é a distância externa dos outros elementos, o padding é a distância interna entre a borda e o conteúdo, e o border é o contorno desse elemento, né? Então, olha só, tá aqui, ó, né? Então, essa nossa imagem, ela tem uma borda, o margem dela seria a distância dela daqui, né, dos outros elementos. Nesse caso aqui é do parágrafo para cá e daqui para o HR. E o padding é a distância interna, então, desde que começa o conteúdo até a margem, né? Então, dessa forma, pessoal, que a gente utiliza o CSS. Se eu quisesse pegar para um específico, por exemplo, eu queria mudar home, eu gostaria que fosse diferente a cor de fundo do home. Então eu poderia vir e fazer aqui o seguinte, ó, criar aqui uma classe CSS,
né? Poderia ser uma classe com um nome qualquer. Vamos colocar aqui, por exemplo, o nome home, né? E dizer que eu quero que o background do home, o background color do home, seja, sei lá, uma cor qualquer. Talvez esse bisque aqui, né? E olha só, então como é que eu vou vincular essa classe ao home? Então eu vou vir aqui no meu style home, no meu elemento home, né? Aqui na minha div, onde eu tenho o meu home. Então aqui no depois a ordem aqui tanto faz, eu tenho o atributo href, eu posso pegar o atributo, aqui o atributo class, né? E aqui no atributo class, então eu vou informar a classe home. Poderia ser qualquer outro nome, eu só coloquei esse nome aqui por conveniência, né? Então, olha só, se eu vir aqui e atualizar, olha só, meu home é diferente, né? Diferente, os demais atributos continuam igual, né? Porque ele também é o elemento A, mas isso aqui eu diferenciei, né? Olha só, esse meu H, tá vendo como ele tá chatinho? Ele tá muito próximo dos dois, né? Então eu posso vir aqui e nesse meu HR, ó, meu HR, então toda a minha tela, toda a minha tag HR que eu tiver aqui nessa página, ela vai ter um margem de 30 pixels, né? E ela vai ter um weight de 10 pixels. E ela vai ter um background color, traço color, de que cor? Green, né? Ela vai ser um green. E pronto, salvamos. E agora olha só o que a gente tem. Se a gente atualizar isso aqui, olha como ficou todas as duas HRs, né? Então eu começo a mudar, começo a dar vida ao meu site, né? Veja que por enquanto, por que só aqui, né? Por que só aqui a minha tag produto ela ficou assim? Porque aqui nessas outras, essas minhas classes que estilizam, né? Que estilizam essas barras aqui, elas estão somente na minha index. Como é que eu posso estar colocando nas outras? Então, ou eu repito, né? Eu repito essas classes aqui em todas elas, ou eu faço o seguinte, ó. Eu venho aqui, copio esses três caras daqui, né? Copio esses três daqui. E aí a gente vai tendo uma outra forma de vincular o CSS, né? Então vamos salvar aqui, né? A gente vai ver que ele não vai ter mais os estilos, ó, ele vai perder aqui também. Ou seja, qualquer lugar, só ficou dos parágrafos, né? Então o que eu posso fazer? Eu venho aqui e faço um recurso que é de criar o CSS linkado. Então eu vou vir aqui no Web Pages. Da mesma forma que eu criei um folder para imagens, eu vou criar um folder para mim colocar os styles. Vou finalizar isso aqui. Aqui dentro do styles, eu vou vir aqui e vou criar então um arquivo do tipo Cascading Style Sheets. Vou vir aqui em Others, vou selecionar aqui a pasta Web e vai aparecer aqui, ó, Cascading Style Sheets. E eu vou chamar esse carinha aqui de estilos. E ele vai criar então um arquivo estilos com a extensão .css. E aqui eu colo então aquelas classes que eu tinha criado lá dentro daquela outra página, né? Eu tinha criado lá dentro do cabeçalho da página isso aqui, né? E agora então eu criei todas as minhas classes aqui num arquivo separado. E veja, como é que eu vou vincular então esse meu arquivo aqui, né, com o meu index? Bom, aqui eu tenho um style com as minhas classes convencionais, que se aplicam somente ao index. Eu vou fechar esse meu style aqui e na sequência
Nota que ele vai ficar, o style ele vai estar aqui também, né? E aqui na sequência eu vou colocar um link, né? Link href, href, né? href, o que? O styles, e dentro de styles vou pegar o que? Estilos.css, né? E agora olha só o que acontece. Se eu executar aqui o index.html, opa, o que está faltando ali? Ele está faltando só um minutinho aqui. Vamos dar uma olhada aqui no CSS how to. Aqui, ó, o externo, nós estamos falando aqui do externo CSS. Vamos ver o que faltou eu copiar. Aqui, ó. Então, tá faltando o Hell Style Sheet. É o link, né? Ah, ele não fecha aqui, ó. Ele nem precisa dessa tag fechar aqui, ó. Vamos salvar aqui. E porque ele não deveria ser obrigatório aquele style Hell Sheet. Mas, vamos fazer o seguinte. Vamos fechar aqui. E vamos vir aqui então. E vamos salvar. E eu acho que aí eu preciso... agora sim, ó. Show de bola. Então agora veja, ó, aqui ele já está aplicando. Então se eu vir aqui, ó, em todas as minhas pastas que eu tenho esses links e copiar essa linha, ó, vou vir aqui em produtos. Vou aqui dentro do head e vou colocar aqui no head. Veja, eu não tenho um style local, né? Esse style local que a gente chama de incorporado, né? Está incorporado nessa página. Em produtos, vamos aqui em clientes também. Vamos vir aqui em clientes e vamos vincular, então, esse CSS a todos eles, né? Vinculei o CSS aqui também. E vamos vir aqui em vendas também, né? Então, em vendas também. E agora, o que a gente vai observar? Salvei tudo, né? Salvei. E agora, se a gente vir aqui, ó, e ir lá para produtos, opa, produtos também está. Se a gente for lá em venda, ó, venda também está com a estilização, né? Então, a estilização ali do menu já está em todas as páginas, né? A cor de fundo aqui, ó, a cor de fundo dos demais, eles estão diferentes aqui, né? Porque se eu quiser que todas as páginas sejam iguais, eu posso vir aqui e copiar essa classe aqui do index, que eu deixei aqui dentro do index, que é, vamos ver qual é, essa body. Essa body, basta a gente arrancar ela daqui, né? Vamos tirar ela daqui e vamos colocar lá dentro do styling, né? Colocamos aqui dentro do styling. Pronto, nós temos essa classe aqui. E agora, olha o que a gente vai fazer. Se a gente olhar todas as nossas classes CSS, produtos, vendas, clientes, todas estão com aquela mesma cor, né? Então aqui nós temos essas três formas de fazer o CSS, né? Que seria a forma external, que é o que a gente fez aqui então, né? Que nós criamos o estilo CSS e depois vinculamos aqui usando o link e apontando então para o arquivo CSS. Tem a forma incorporada, que é como a gente fez aqui no CSS, né? Então, olha só, aqui a gente criou, né, classe CSS dentro da tag style e a gente ainda pode escrever de forma inline, né? Como por exemplo aqui, ó, esse parágrafo eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó. Eu tenho uma tag parágrafo ali, né? E eu posso vir aqui e usar o atributo HTML. Opa, o que deu aqui na minha máquina aqui? Eu posso vir aqui e usar esse atributo HTML. P, o espaço meu, agora sim.
o atributo style, né? E aqui eu posso vir aqui e colocar o color igual a red, né? Ou seja, eu estou mudando a cor desse parágrafo somente daquele parágrafo, né? Então, se a gente vir aqui no home, olha o que acontece. Quando eu defino lá no incorporado, ele aplica todos os parágrafos da página, né? Mas quando eu venho e coloco ali no style, ele aplica somente aquele parágrafo e não aos demais parágrafos, né? Então, o externo eu posso estar linkando em todas as páginas, o incorporado, que é essas classes que estão aqui dentro da tag style, né? Elas são aplicadas somente àquela página, e quando eu uso esse atributo em style, então ele se aplica somente àquele elemento HTML em específico, nesse caso aqui somente a esse parágrafo. E aí assim, né, isso é só uma pontinha, né, só para ter uma noção de como faz essa interação, mas os recursos, né, do CSS, ele é limitado pela nossa criatividade, né, conforme mais criatividade tivermos, mais recursos, melhor uso vamos fazer dos recursos que ele oferece.